Olá, sou o Píndaro, consultor e instrutor de automação industrial no Naptec. Seja muito bem-vindo ao primeiro vídeo dessa nova série Automação Industrial. No episódio de hoje, eu vou te contar exatamente o que é um CLP. Você vai entender sua importância nos sistemas automatizados, vai aprender a escolher o modelo certo para suas aplicações e vai entender porque aqui no Naptec nós trabalhamos com os equipamentos da Siemens. Você está preparado? Então vamos começar. A pergunta que nós vamos responder nesse episódio é: o que é um CLP? O CLP é um dispositivo que surgiu na década de 60 com o intuito de dar flexibilidade e facilitar a configuração de ambientes industriais. Ele é um computador. Do mesmo jeito que nós temos computadores nas nossas casas, escritórios, existe um equipamento, que é o CLP, que faz as tarefas de um computador no ambiente industrial. A diferença é que o ambiente industrial é muito mais hostil. Nós temos interferência eletromagnética, pó, umidade, e o CLP é um computador adequado para esse tipo de ambiente. Outra coisa, quando nós falamos em um escritório, em uma casa, nós fornecemos as entradas para o computador, ou seja, o teclado e o mouse são dispositivos de entrada, vão introduzir informações no computador. Quando nós falamos em CLP, as entradas são sensores, são dispositivos de medida de temperatura, vazão, pressão, rotação, sinais digitais, botoeiras, fins de curso. Todos esses componentes do ambiente industrial, eles fornecem sinais que são lidos e interpretados pelo CLP, que é um controlador lógico programável. Ele faz o quê? Ele recebe esses sinais, executa uma programação lógica, nós vamos falar de programação no próximo vídeo, e executa ações, executa comandos, controlador. Então ele executa ações de ligar, desligar, acionar, aumentar a velocidade, aumentar a temperatura e assim por diante. O CLP ele é um controlador, ele não é um dispositivo de acionamento. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que o CLP não precisa entregar um sinal de potência. A tarefa do CLP é executar um comando e algum dispositivo auxiliar, algum dispositivo de acionamento, aí sim vai executar a ação. Por exemplo, um contator, um inversor, um soft starter. Então, o CLP não liga um motor. Ele executa um comando que manda algum dispositivo ligar. Do mesmo jeito que ele comanda linhas de transporte, robôs e assim por diante. Então o CLP é o controlador, ele é o maestro de uma rede industrial. Outra pergunta que sempre fazem para a gente é: por que nós trabalhamos com CLPs Siemens? E aí eu vou convidar vocês para analisar esse gráfico. Nesse gráfico, nós vemos a participação de diversos CLPs no mercado e vemos que Siemens tem mais de 50% do mercado. A pergunta é: da onde vêm esses dados? Existem diversas pesquisas, essa foi uma pesquisa que nós fizemos aqui no Naptec, mas uma forma muito interessante de entender qualquer tipo de dado, qualquer tipo de informação, presença no mercado, é utilizar o Google. O Google tem uma ferramenta muito interessante, que é essa que eu estou mostrando para vocês agora, o Google Trends. O Google Trends, ele mostra como algumas pesquisas são feitas, qual o percentual de termos pesquisados e compara esses termos. Nesse gráfico que vocês estão vendo o interesse ao longo do tempo, e aqui eu estou consultando os últimos 12 meses, nós estamos no final aqui de 2024, e nos últimos 12 meses nós podemos ver a presença muito maior de Siemens em relação a todos os outros CLPs no mercado. Nós podemos fazer essa consulta variando o período, variando o país, no caso eu estou vendo no Brasil, daqui a pouco eu vou mostrar em termos de mundo, e olha aqui embaixo, no Brasil nós vemos a participação de Siemens no mercado. Em todos os estados praticamente, com exceção de alguns estados do norte, Siemens é maioria absoluta. E esse tipo de pesquisa do Google Trends não precisa se restringir a CLP. É uma pesquisa bem interessante para qualquer outro tipo de dispositivo, para qualquer outro tipo de termo de pesquisa. Isso mostra a relevância
desse termo de pesquisa no Google, ou seja, a maior parte das pessoas procura por CLP Siemens. Por que isso? Porque o mercado é dominado pelos equipamentos Siemens. Hoje, se você buscar uma colocação no mercado, você vai ver que a maior parte das vagas exige conhecimento em Siemens. Por isso, esse é o motivo principal do Naptec oferecer treinamento em Siemens. Porque o mercado oferece muito mais vagas. Então, nada mais justo que nós, do Naptec, oferecermos um treinamento que vai te preparar para o que o mercado realmente precisa. Vai te preparar para a maior parte das necessidades, para a maior parte das vagas oferecidas pelo mercado. Outro ponto aqui é que se nós avaliarmos em termos de mundo, olha aqui, nos últimos 24 meses, nós vamos ver que é a mesma coisa. A marca Siemens de CLP domina o mundo. Ou seja, independente do Brasil, Siemens é uma marca extremamente forte no mundo todo. Por isso vale muito a pena você estudar e dominar os CLPs da Siemens. Agora, quando nós falamos em Siemens, atualmente nós falamos em basicamente dois termos relacionados aos CLPs. Simatic, que é um termo que vocês já devem ter ouvido falar, e S7. S7 é a família atual de CLPs da Siemens. E Simatic é a marca da Siemens para equipamentos de automação. A Siemens lançou essa marca no final dos anos 50 e, a partir daí, todos os dispositivos de automação da Siemens recebem o nome de Simatic. Simatic KTP400, Simatic S7200, Simatic ET200S e assim por diante. Nós teremos um vídeo mais adiante falando da evolução e dos produtos da linha Simatic. Então, em 1994, a Siemens lançou a linha S7. A linha S7 inicialmente contava com 3 grupos de CLPs. Uma família de pequeno, uma de médio e uma de grande porte. A de pequeno porte era a S7200. O que é uma família de pequeno porte? O que é um CLP de pequeno porte? É um CLP projetado para pequenas aplicações, com centenas de entradas e saídas. 100, 200 entradas e saídas no máximo. Um CLP de pequeno porte tem como objetivo ser barato. Em função disso, ele não tem diversas características que nós vamos encontrar nos CLPs de médio e grande porte. O CLP de médio porte da Siemens é o S7300. É um CLP extremamente conhecido e muito usado no mercado. Esse é o CLP que nós mais encontramos no mercado. Ele saiu de linha em 2023 e o grande ponto é: ele entrou em 94 e permaneceu sendo comercializado até 2023. Isso dá 30 anos, é o equipamento de maior sucesso no segmento de automação. Esse CLP, apesar de ter saído de linha, nós encontramos instalados na maioria das indústrias, então é fundamental que você conheça e domine o CLP S7300. Este é o CLP hoje, para quem trabalha com manutenção, mais importante. Ele é um CLP de médio porte, ele atende médias aplicações, até alguns milhares de entradas e saídas, 1.000, 2.000 entradas e saídas. Nada impede que ele seja utilizado em aplicações menores. Por ser um CLP de médio porte, ele conta com muito mais recursos, controladores, sistemas de leitura de câmera, contagem, coisas que muitas vezes não estão disponíveis nos CLPs de pequeno porte. E além disso, nós temos a família S7400. O S7400 é o CLP de grande porte da Siemens. Um CLP de grande porte pode controlar até milhares, dezenas de milhares de entradas e saídas. E ele oferece recursos especiais, como redundância. O que é redundância? Alta disponibilidade. É a possibilidade de você colocar 2 CLPs trabalhando juntos e, no caso de um falhar, o segundo assume e o sistema continua em operação como se nada tivesse acontecido. Sistemas críticos como indústrias de processo, petroquímicas, indústrias de geração de energia, normalmente trabalham com redundância. O grande ponto é, CLPs como S7200 e S7300, eles não suportam recursos como redundância. Então, em algumas situações, se você realmente precisa de redundância, você pode precisar de um CLP S7400, apesar de ter um dispositivo, um sistema que tem apenas 100 entradas e saídas. Pelo número de entradas e saídas, o S7200 atenderia. Mas, como você precisa de segurança, o sistema não pode parar, você precisa de redundância.
Nesse caso, só o S7400 oferece. Essa linha de CLPs foi lançada em 1994. Em 1995, nós tivemos o lançamento, surgiu a norma IEC 61131. Essa norma tem como objetivo padronizar as linguagens de programação. E aí entra um grande problema para a Siemens. Ela tinha acabado de lançar uma linha de CLP que não era compatível com a IEC, porque a IEC foi lançada depois. O que a Siemens podia fazer? Ela tinha dois caminhos. Ou ela tirava essa linha S7 e lançava uma linha nova, compatível com a IEC. Isso geraria um grande problema de credibilidade, porque ela tinha acabado de lançar esses produtos, ou ela podia partir para um outro processo, que seria o de adequação dos CLPs da linha S7 à IEC. E aí sim, essa adequação foi muito bem feita. A Siemens conseguiu modificar os CLPs, introduzir blocos e adequar praticamente completamente os CLPs S7-300 e S7-400 à IEC. O S7-200 a Siemens não partiu para atualização. Esse foi o primeiro CLP a ser substituído dessa série. Em 2009, a Siemens lançou a linha S7-1200. O S7-1200 é um CLP muito mais moderno e diferente do S7-200, 300 e 400, ele foi lançado numa época que nós falamos constantemente em conectividade. Todo mundo tem um celular, tem um computador dentro de casa conectado à internet, e as redes estão presentes no nosso dia a dia. O CLP S7300, por exemplo, ele foi lançado em 94. As redes estavam engatinhando nos ambientes industriais, nos ambientes corporativos e residenciais. E em 2009, em menos de 15 anos, as coisas tinham mudado completamente. O grande diferencial do S7200, com certeza, é a conectividade. Nós temos web server integrado e diversos recursos de tecnologia, por exemplo, contadores de alta velocidade, PID, PWM, saída de controle PWM, saída PTO, saída de pulso para controle de, por exemplo, servomotores. Então, apesar de ser um CLP de pequeno porte, ele tem muitos recursos avançados e recursos de tecnologia integrados a ele. Logo depois, a Siemens lançou a linha S7500. O S7500, este sim, é o carro-chefe da Siemens hoje. É um CLP de grande porte, mas ele atende, nas versões mais simples, como a 1511, a 1510, aplicações de pequeno porte. Nós temos a capacidade de atender com S7500 aplicações de pequeno, médio e grande porte. É um CLP extremamente robusto e muito flexível. Este CLP surgiu em 2014 e veio para assumir o lugar das famílias 300 e 400. Então agora vamos dar uma olhadinha aqui no TIA Portal e eu vou mostrar para você o que nós temos de diferença entre as CPUs da Siemens. Quando nós olhamos aqui o TIA Portal vai ser assunto de uma próxima aula, não se preocupe, nós vamos falar sobre o TIA Portal e o StepSet, que são as ferramentas de programação da Siemens. Quando nós falamos em termos de TIA Portal, nós vemos aqui na seção de adicionar um novo hardware, a possibilidade de adicionar CPUs 1200, 1500, 300, 400 e algumas CPUs que nós nem conversamos, que é a linha ET, que daqui a pouquinho eu vou falar dela. Quando nós olhamos a CPU 1200, nós vemos que nós temos diversas CPUs. Bom, primeiro, a grosso modo, quando nós olhamos aqui a linha de CLP, nós vemos que começamos no 1211 e essa linha vai se estendendo até a 1217. 1217 é a CPU de maior capacidade, com mais entradas e saídas, com maior capacidade de módulos de expansão, com mais memória, maior velocidade e assim por diante. Enquanto a CPU 1211 é a CPU de entrada dessa linha. Isso vai valer para a CPU 300, para a CPU 400, para a CPU 1500. Nós vamos ver uma lista de CPUs no TIA Portal e essa lista vai oferecer uma variação muito grande em termos de quantidade de memória, velocidade e assim por diante. Quando nós olhamos essa CPU, nós vamos observar que nós temos aqui duas cores bem distintas no início do nome da CPU. Essas CPUs azuis são as CPUs convencionais, CPUs para controle de processo, são CLPs clássicos. Quando nós falamos em CPUs com marcação amarela, nós vamos ver que no nome da CPU nós temos a letra F, F de fail safe. São CPUs à prova de falha, são CPUs
que são utilizadas em aplicações para atender a norma NR12. O que é a norma NR12? É uma norma que visa proteger o meio ambiente e o ser humano. Se você tem, por exemplo, uma guilhotina que, durante o processo de operação, oferece um risco de amputação ou até de morte, se você utiliza uma CPU S7200 da linha F, você pode implementar rotinas e programação de segurança, como, por exemplo, colocar uma cortina de detecção de passagem de mão para evitar que a pessoa coloque a mão enquanto o equipamento está em operação, e se colocar a mão, o CLP vai tomar uma ação de desligar, de fazer alguma coisa para proteger o ser humano. E a mesma coisa, por exemplo, no tratamento de dejetos. Você pode utilizar uma CPU fail-safe, uma CPU safety, para evitar justamente danos ao meio ambiente. Outro ponto, nós temos as CPUs chamadas C++. O que é uma CPU C++? C++ são as CPUs que operam em ambientes extremos. Se nós observarmos aqui na descrição de catálogo, nós vamos ver que aqui embaixo nós temos características adicionais C++ nessa CPU, que são proteção anticorrosiva e faixa de temperatura estendida. Por exemplo, eu estive prestando uma consultoria na usina de Itaipu e eles tinham lá diversos painéis instalados ao lado das rodovias que circulam dentro da usina para, por exemplo, o tratamento de esgoto. Foz do Iguaçu é uma cidade muito quente e esses painéis eram pintados em verde escuro para que eles ficassem discretos em relação ao meio ambiente. Verde escuro exposto ao sol no verão em Foz do Iguaçu, a temperatura dentro desses painéis facilmente ultrapassava 50 graus. Nesses ambientes, é necessário um CLP C++, que é um CLP que se presta a esse tipo de aplicação. Outro exemplo, litoral. Se você vai, por exemplo, fazer um projeto para uma estação de tratamento de esgoto que vai ser instalada no litoral, você precisa de um equipamento C++, porque o litoral tem uma coisa que nós chamamos de maresia. O que é maresia? É uma névoa salina, é uma névoa corrosiva. E isso acaba com os componentes metálicos ao longo do tempo. Num primeiro momento, quando você instala um CLP convencional no litoral, ele vai funcionar normalmente. Só que ao longo do tempo nós sabemos que o processo de corrosão vai danificar e vai provavelmente dar problema nesse equipamento. Então, num ambiente onde você tem névoa salina como o litoral, o ideal é o equipamento que tem uma proteção contra a corrosão, que é um equipamento C++. Essas características de CLP Safety, de CLP C++, por exemplo, nós vamos encontrar em todas as linhas, 200, 1200, 300, 400, 1500 e assim por diante. Tá? Outro detalhe, essas CPUs têm sempre uma letra C. Essa letra C indica o quê? Uma CPU com a letra C indica CPU compacta. É uma CPU que tem entradas e saídas integradas. Quando nós olhamos a CPU S7200, a CPU S7200, por exemplo, nós podemos ver aqui, ela tem entradas e saídas integradas à própria CPU. Isto é uma característica de uma CPU compacta. Do mesmo jeito que as CPUs S7200, se nós observarmos aqui na família S7500, nós vamos ver que nós temos CPUs com a letra C. A CPU 1511, por exemplo, é simplesmente uma CPU. Quando nós olhamos uma CPU 1511C, nós vemos a CPU e módulos de entrada e saída integrados a essa CPU. Esta é a característica de uma CPU compacta. Na CPU ainda 1200, nós vemos aqui mais algumas características. Letras AC, DC, RLY, DC, DC, DC. O que são essas letras? Primeiro par de letras indica alimentação. Nós podemos ter CPUs alimentadas diretamente por AC, ou seja, posso ligar diretamente na corrente alternada, 110, 220. O único ponto é o seguinte: se você tem um surto na rede elétrica, um problema na rede elétrica e tua CPU está ligada diretamente na rede, é muito provável que a tua CPU queime. Quando nós trabalhamos com uma CPU com fonte externa, se você tem um surto, um problema de sobretensão, a fonte externa pode queimar e a CPU permanece sem dano. Então, é uma forma de segurança você utilizar uma CPU com fonte externa. Então, eu não recomendo, em hipótese alguma em projetos, utilizar uma CPU
AC, ou seja, uma CPU com fonte integrada. O ideal é que essa fonte esteja fora, por segurança. Depois nós temos a letra DC. As letras DC, na parte do meio, indicam entrada. Todas as CPUs aí, nesse caso, têm entradas DC, ou seja, entrada 24 volts. Esse é o padrão de alimentação de sistemas industriais para sinal digital. Quando nós falamos em termos de saída, nós temos duas hipóteses, CPU DC ou CPU relé. Saída relé, 230 volts, 10 amperes, enquanto a saída DC, 24 volts, 1000 amperes. O detalhe é, eu já falei para você que a CPU, o CLP, é um dispositivo de controle. Ele não é um dispositivo de acionamento. Então ele não precisa entregar uma corrente elevada. Ele não precisa entregar uma tensão alta. Essa tensão, essa corrente maior, vai ser entregue, vai ser manipulada pelo dispositivo de acionamento, que é um contator, que é um inversor, um soft starter, ligado ao seu CLP. O seu CLP deve enviar simplesmente um sinal de controle. Isso é outra forma de garantir segurança. Você está deixando tensão, corrente, tudo que é dispositivo de controle fica num segmento e dispositivo de acionamento fica separado. Isso garante segurança e evita riscos. E outro ponto, quando nós falamos em CPU DC, nós estamos falando em uma CPU que tem saída transistor. A saída transistor é muito mais rápida que a saída com relé de estado sólido. A saída transistor permite, no caso de um CLPS 7200, até 100.000 chaveamentos por segundo. Você pode utilizar PWM e PTO com 100.000 acionamentos por segundo. E isso, para controle, por exemplo, de motor de passo, servomotores, é fundamental. Agora, olhando aqui nas CPUs 1500, do mesmo jeito que eu comentei com vocês, nós temos aqui a 1511 e quando nós olhamos aqui para baixo, a CPU vai até a 1518. Se nós olharmos a primeira versão da 1511, por exemplo, ela tem 150K de memória RAM, enquanto a CPU 1518 tem 6 MB, tem muito mais memória. As CPUs de maior capacidade, elas são utilizadas para sistemas maiores e mais complexos. Outro ponto é que essa CPUs ela tem diversos tipos de interface. As CPUs 1200 só aceitam conexão Profinet, que é o cabo de rede convencional, enquanto as CPUs S7500 têm a possibilidade de conexão Profinet e algumas oferecem inclusive Profibus como interface padrão na CPU. Outro ponto, nós temos aqui algumas letras adicionais, além das CPUs convencionais, das CPUs C++, que nós vamos encontrar aqui embaixo, e das CPUs de segurança, CPU Safety, nós temos aqui as CPUs de tecnologia. O que é uma CPU de tecnologia? É uma CPU que é utilizada, por exemplo, para controle de eixos. Você pode utilizar uma CPU como essa para controlar um sistema de CNC. Ela trabalha com controle de alta velocidade de posicionamento e pode posicionar dezenas de eixos. As CPUs de tecnologia são um grupo de CPUs especiais da linha 1500. Nós temos também CPUs como a ODK, a MFP, que tem inclusive programação em C disponível. Eu preciso de um sistema de processamento de inteligência artificial dentro do CLP para reconhecer, por exemplo, uma garrafa quebrada, um dispositivo com problema. Você pode, na CPU 1500, ter essa programação dentro da própria CPU sem um dispositivo auxiliar externo. Então, a CPU E7500 é uma CPU extremamente robusta. E para finalizar, nós vamos falar um pouquinho sobre as CPUs da linha ET. O que são as CPUs da linha ET? Nada mais são que CPUs da linha 1500 e 300 compactas. São CPUs que ocupam 50% aproximadamente de espaço em relação a uma CPU convencional. Por exemplo, nós temos aqui da linha ET200SP a CPU 1510 e a 1512. Além disso, temos a CPU 1514, que já é uma CPU de porte intermediária. Essas CPUs são CPUs que têm uma aparência diferente dessas CPUs que nós conhecemos 1500 convencionais. Veja bem, ela não tem um display e ela vai ocupar, em termos de instalação, mais ou menos 50% em relação ao espaço utilizado por uma CPU convencional. Outra coisa, os cartões de entrada e saída normalmente são mais baratos. Um detalhe interessante,
nós temos aqui tanto para 300, a linha ET200S é a linha equivalente a S7300. A linha ET200S conta com as CPUs compactas da linha 300 e a linha ET200 Pro, ela conta com CPUs fisicamente bem diferentes. O que essas CPUs têm de diferente? A construção. Todas as conexões são padrão, por exemplo, M12, são conectores que usam rosca. Para quê? Para evitar a entrada de pó e umidade. Essas CPUs elas têm grau de proteção IP65. Elas podem até pegar chuva, podem ser instaladas em algumas situações em ambientes extremos de pó, de sujeira, que você não vai ter problema com essa CPU. As CPUs convencionais, essas que nós temos aqui do lado, por exemplo, elas são CPUs com grau de proteção IP20. Elas protegem a área interna, por exemplo, do toque. Você não consegue tocar os circuitos internos. Mas se você pegar uma chave de fenda, você consegue acessar. Grau de proteção IP20. O número 2 indica esse tipo de proteção. Ele evita que a mão acesse os componentes internos. Não evita que pó e não evita, por exemplo, que ferramentas acessem essa área. Só para finalizar, CPUs S7 300 e S7 400 seguem o mesmo padrão. Quando nós falamos em CPUs S7 300, nós temos diversos modelos que variam das mais simples, com menos memória. Olha só a primeira CPU lançada da linha S7 300. Tinha apenas 32K de memória RAM. Essas CPUs, elas têm capacidade limitada de processamento e são muito simples. Foram lançadas em 1994. E as CPUs mais avançadas, como a 319, aí sim, ela já tem uma quantidade bem maior de memória RAM e a velocidade maior também. São CPUs de maior capacidade e atendem aplicações bem mais elaboradas. O grande ponto é, essas CPUs saíram de linha em 2023. Elas permanecem sendo comercializadas pela Siemens até 2033. E depois de 2033, por mais 5 anos, a Siemens garante substituição de componente. Então, é uma CPU que por muito tempo, nós vamos continuar encontrando no mercado. E o grande ponto é, ela é uma CPU extremamente robusta e é uma CPU muito utilizada. O problema é que, como ela saiu de linha, a Siemens não faz questão de comercializar essa CPU. Então, hoje é muito mais barato, por exemplo, comprar uma CPU S7500 do que uma CPU S7300. Uma CPU S7300 vai custar 3, 4 vezes mais caro que uma CPU S7500 equivalente. E assim chegamos ao final do primeiro episódio da nossa série Automação Industrial. Eu espero que você tenha aproveitado e aprendido bastante sobre o papel do CLP na automação. Se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. No próximo episódio, nós vamos explorar a programação dos CLPs. Você vai conhecer os diferentes tipos de linguagem de programação e suas aplicações. Fique ligado, continua nessa jornada com a gente. Até lá!